Bom, galera, voltando aqui com a nossa aula, né, ainda na pegada do Brasil colonial, vamos falar de uma das coisas muito importantes que aconteceu na história do Brasil no seu período colônia, ou seja, nós obedecíamos, nós éramos sujeitados a alguma metrópole, que era a metrópole de Portugal. Só que vai acontecer uma coisa muito interessante agora. O Brasil ele vai deixar de ser mandado por Portugal, né, e passará a ser dominado pela Espanha. Olha só que interessante. Poucas pessoas lembram desse fato aqui. E essa época, esse fato em que o Brasil agora vai ser colônia da Espanha, vamos chamar de União Ibérica. Esse nome União Ibérica é a união, porque Espanha e Portugal vão se unir em um único reino, e Ibérica porque, geograficamente, Espanha e Portugal estão localizados na Península Ibérica. Isso vocês aprendem em geografia. Então a União Ibérica, pessoal, essa união entre Portugal e Espanha aconteceu entre 1580 até 1640. Okay? Então aí são 60 anos de união, onde quem dava as regras em Portugal era a coroa espanhola. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Dom Sebastião era o rei de Portugal, não deixou nenhum herdeiro. Ele morreu em 1578 sem deixar nenhum sucessor. Ele era muito ruim de namoro. Dom Henrique assumiu. Era o tio dele, que já era bem velho. Também faleceu e não deixou nenhum filho, nenhum herdeiro para assumir o trono. Quem era o parente mais próximo agora para assumir a coroa portuguesa? Felipe II. Ele era primo, ele tinha algumas ligações naquele período. Os reis, as famílias reais casavam entre si. Então Felipe II disse, eu sou primo de Dom Henrique. Ele não deixou nenhum parente, lá não tem, em Portugal não tem ninguém da família dele agora. E eu vou invadir Portugal e vou assumir e tomar o controle da coroa. Então foi por isso que aconteceu. Dom Sebastião morre, não deixa sucessor. Dom Henrique, o tio dele, morre também, sem deixar nenhum sucessor, ou seja, tinha que ser um filho ou uma filha para assumir. E como eles não tinham nenhum filho, quem vai assumir é o rei da Espanha, Felipe II. Cuidado para não confundir esse Felipe II com o pai de Alexandre o Grande, Felipe II também lá da Macedônia, ok? Então, Felipe II, rei da Espanha, ele invade Portugal e impõe um governo conjunto. É daí que se inicia a União Ibérica. Então, esse governo conjunto nós vamos chamar de União Ibérica. Por que eu falei no início da aula que o Brasil passa a ser da Espanha? Porque agora tudo que é de Portugal passam a ser da Espanha. Então, o Brasil, as colônias africanas, as ilhas do Atlântico, tudo que era de Portugal, agora quem vai dar as rédeas vai ser esse rapazinho bonito aqui, Felipe II, ok? Em inglês, Philip II. Olha o tamanho do território agora da União Ibérica. Lembrando que eles hoje estão aqui, na Península Ibérica, nessa parte aqui. Eles estão nessa parte aqui. Depois que houve a união do que era de Portugal com o que era da Espanha, olha o tamanho do território que essas pragas vão ter. Desde a Ásia, você pega a Índia, você pega a costa africana quase toda, aí você pega a América do Sul, a América Central. Tudo isso aqui era da União Ibérica. Tudo isso aqui, pessoal. É muito chão, viu? É muito chão. Muito chão mesmo. Então, tudo isso aqui agora estava na mão da Espanha. Portugal foi obrigado a obedecer, a não ser que quisesse entrar em uma guerra, mas entrar em uma guerra sem ter um rei para liderar. Então, por isso que aceitaram prontamente o domínio espanhol naquela nação. Okay? Então, a União Ibérica, eles tinham tudo isso aqui. Tudo isso aqui era domínio de Felipe II. Vamos ver algumas características da União Ibérica. Acordo com a nobreza portuguesa, né? Felipe II vai ter que fazer um acordo, vai ter que conversar, não vai chegar, vai mandar prender todo mundo, escravizar, não. Tem que usar da política, da diplomacia. Então ele vai fazer acordos com a nobreza portuguesa, determina a manutenção de órgãos administrativos portugueses nas colônias, ou seja, o governo geral no Brasil vai continuar. Do jeito que Portugal já mandava nos países, com as instituições, os órgãos públicos, vai continuar.
A Espanha não chegou querendo mudar tudo, né? Quando, quando se troca presidente de uma nação, muda-se todos os ministérios, todos os ministros. Não, aqui não. Ele deixou a galera lá. Ele fez acordo com quem já estava. Agora vocês vão trabalhar para mim, mas pode continuar do jeito que vocês estão fazendo, ok? É assim, então houve muita diplomacia por parte de Felipe II. Então, determina a manutenção de órgãos administrativos portugueses nas colônias, portanto, internamente não houve alterações no Brasil. Então, o Brasil continuou do mesmo jeito. Internamente não houve alterações no Brasil. Quem mandava no Brasil continuou. As relações sociais, as relações econômicas, basicamente o Brasil vai ficar do mesmo jeito. E aí vem um negócio interessante. O Tratado de Tordesilhas, que dividia o Brasil entre Espanha e Portugal, agora não tem mais valor nenhum, né? Então agora ele pode ser ultrapassado achando graça. Pode ser ultrapassado, que isso não implicará em nenhuma, né, represária por parte da Espanha, já que agora é tudo deles. Tudo agora deles, então o Tratado de Tordesilhas pode ser ultrapassado, o pessoal vai viajar não, vai fazer exploração, vai explorar o movimento dos bandeirantes, que a gente vai ver no futuro, né? Vai começar a explorar todo o território brasileiro, e por isso que o Brasil vai adquirir esse tamanho gigantesco que tem hoje. Aí aqui a gente vai começar a ver uma treta. Ó. Inimigos da Espanha na Europa começam a invadir o Brasil. Aí você fica, Bruno, mas quem eram esses inimigos aí? Países que não gostavam da Espanha, quando souberam que o Brasil agora era da Espanha, pai, vamos invadir o Brasil para fazer raiva à Espanha, vamos lá. Só que tem um problema. Um dos principais inimigos da Espanha é a Holanda. E a Holanda, vocês sabem muito bem, que foi ela que financiou a produção de açúcar no Brasil. Então a Holanda financiou a produção de açúcar no Brasil, só que o Brasil agora está na mão de um país que é inimigo da Holanda. Né? E o que é que a Espanha vai fazer? Proibir a Holanda de fazer comércio com qualquer terra agora que é da União Ibérica. A Holanda, um dos inimigos da Espanha, é impedida de fazer comércio com em qualquer possessão espanhola. Então observe, você é a Holanda, você emprestou dinheiro a Portugal para começar a produzir o açúcar no Brasil. Mas agora o Brasil é da Espanha. Aí a Espanha chega e diz, ei, Holanda, você não faz mais comércio com o Brasil. Mas homem, foi eu que financiei, eu que construí, eu que dei o dinheiro, eu que pego o açúcar, eu que refino, eu que transporto para a Europa. A Espanha vai dizer, não, agora quem vai refinar, transportar e distribuir pela Europa somos nós. Ah, mas eu que paguei pelos engenhos, problema de vocês. Então observe a situação. A Holanda entrou com dinheiro, participava ativamente desse comércio de açúcar, e a Espanha chega e você não participa mais. Por causa de brigas antigas, né, de famílias reais da Holanda e da Espanha. O que é que isso vai gerar, pessoal? Uma represária muito forte da Holanda. É esse o motivo que fez com que a Holanda invadisse o Brasil. Né? A Holanda dominou o Nordeste brasileiro, uma boa porção do Nordeste brasileiro, durante alguns anos, por causa disso, porque ficou com raiva da Espanha. Eu financiei a indústria do açúcar no Brasil e a Espanha agora não quer deixar eu participar, eu quero ter meu lucro, porque eu que fiz aqueles engenhos. Né? Então, foi uma confusão muito forte que aconteceu nesse período aí. Deu para vocês entenderem, né? A Holanda participava ativamente do comércio porque ela que financiava. A Espanha chegou e sai fora, que agora o Brasil é meu e como não gosto de vocês, vocês não vão mais ter participação no comércio aqui no meu Brasil velho. Comércio do açúcar no Brasil que tinha participação holandesa é atingido. Né? Claro, holandeses invadem o Brasil, tentando romper o bloqueio espanhol ao comércio do açúcar. Então essa foi a solução que a Holanda teve. Já que a Espanha não deixava mais eles participar do comércio aqui com o Brasil, então nenhuma outra solução seria viável a não ser invadir o Nordeste brasileiro. Então, por que eles invadiram o Nordeste, não o Sudeste, não o Norte? Porque o principal número de engenhos do Brasil estavam localizados aqui no Nordeste brasileiro. Como a gente sabe, o Nordeste foi o verdadeiro palco da indústria açucareira
aqui no Brasil, ok? Ó, e aí a gente chega nas invasões, as invasões holandesas. 1624 a 1654. Então aí nós temos 30 anos aí de peleja dos holandeses aqui dentro do Brasil. Tentativa de romper o bloqueio econômico imposto pelo governo espanhol ao comércio do açúcar. Vai ter duas tentativas. A primeira vai ser em 1624, né? Vão tentar invadir pela Bahia, só que fracassou. Eles foram expulsos pelos exércitos luso espanhóis, ou seja, exércitos tanto da Espanha como de Portugal, que agora era um só. Eles vão criar a Companhia das Índias Ocidentais, que era um órgão administrativo, né? Que queria administrar o quê? O comércio com o Brasil, ou seja, com as Índias Ocidentais. O que eram as Índias Ocidentais? A América, né? Quando eles descobriram a América, não pensavam que eram as Índias, então chamavam-se de Índias, por isso que os habitantes daqui eram índios, né? Porque eles pensavam que aqui eram as Índias quando chegaram aqui. Ocidentais porque nós estamos no Ocidente. Então, criação da Companhia das Índias Ocidentais, era uma empresa, uma instituição, um órgão responsável por viabilizar recursos para invadir novamente o Brasil. E aí eles invadem novamente. Em 1630, essa daqui deu certo, né? Porque eles ficam até 1654. Né? Então aí são 24 anos onde eles vão dominar boa parte do Nordeste brasileiro. Dessa vez eles não vão mais pela Bahia, porque a Bahia, por ser a capital do Brasil naquele período, tinha muitos soldados lá da coroa. Então eles foram mais espertos, invadiram agora para o Pernambuco. Então a invasão veio para o Pernambuco, né? Maior centro mundial de produção de açúcar naquele período. Olha só como Pernambuco produzia muito, pessoal. Era o maior centro mundial da produção açucareira. Ok? Então, gigantesco. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar a administração holandesa. Então, nós estudamos aqui por que eles invadiram, né? Por causa da União Ibérica, que cortou as relações econômicas entre a Holanda e Brasil. Com raiva, eles vão invadir, né? Com raiva da Espanha, que não estava mais deixando esse comércio acontecer, ok? Então, para não misturar os motivos das invasões com os motivos, com os traços econômicos, com a administração holandesa, então, na próxima aula a gente vai ver melhor isso aqui mais detalhado, ok? Então, forte abraço.